E aí, hoje a gente vai desvendar uma das peças fundamentais da AWS, a Amazon Virtual Private Cloud, ou como todo mundo chama, a VPC. Sabe, para quem está querendo criar aquele espacinho seguro e isolado na nuvem, entender a VPC é sem dúvida o primeiro passo. Então, bora lá! Então, para começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta aí. Quando a gente move as coisas para a nuvem, onde é que as aplicações ficam de verdade? Elas não ficam simplesmente soltas no ar, né? Elas precisam de um lugar, de um ambiente de rede que seja bem definido e, claro, seguro. E é justamente aí que a VPC entra para resolver essa questão. E a solução é essa aqui, a VPC. Pensa nela como se fosse um pedaço só seu, um cantinho privado dentro da nuvem da AWS. E a palavra mais importante aqui é logicamente isolada. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que todo mundo esteja usando a mesma infraestrutura gigante da AWS, o que está dentro da sua VPC, bom, está completamente separado do que é dos outros. É o seu espaço. Para a gente entender isso de um jeito mais fácil, vamos usar uma analogia que eu acho bem legal. Imagina a VPC não só como uma rede, mas como um terreno digital. Um terreno que é seu e que você controla totalmente. E essa analogia do terreno funciona super bem, né? Assim como a cerca de um terreno define os limites da propriedade, a VPC cria esse perímetro de segurança para os seus recursos. E o mais interessante é que esse terreno pode se espalhar por várias zonas de disponibilidade, que na prática são data centers diferentes dentro de uma mesma região da AWS. E por que isso é importante? Porque é a base para construir aplicações que não caem, que são resilientes e de alta disponibilidade. Bom, a AWS sabe que ninguém quer perder tempo, né? A ideia é começar a usar a nuvem o mais rápido possível. E por isso, eles já oferecem uma opção que é, digamos, uma casa pronta para morar. Exatamente. Quando se cria uma conta na AWS, não se começa do zero, com um terreno baldio. A AWS já entrega uma VPC padrão em cada região. É super conveniente, sabe? Já vem tudo meio pronto para você lançar seus recursos, tipo uma máquina virtual EC2, na hora, sem precisar configurar nada de rede. E o que tem nessa casa pronta para morar? Bom, ela já vem com os cômodos, que são as subredes públicas, e com a porta da frente já instalada, que é o Internet Gateway. Isso faz com que ela seja perfeita para coisas que precisam de acesso à internet logo de cara, tipo um blog, um site mais simples, coisas assim. Ok, mas aí surge a pergunta, né? Se já tem essa VPC padrão toda prontinha e conveniente, por que alguém se daria ao trabalho de construir uma do zero? E essa é uma excelente pergunta. A resposta em uma palavra é controle. A VPC padrão é ótima para começar, sem dúvida. Mas uma VPC personalizada, essa te dá controle total nos mínimos detalhes sobre cada aspecto da sua rede. Você pode definir a arquitetura, os endereços IP e o mais importante de tudo, as configurações de segurança. Tudo do jeito que a sua aplicação precisa. Então, quando é que a gente precisa de uma VPC personalizada? Geralmente, quando a estratégia pede algo a mais do que o básico. Por exemplo, para criar uma aplicação com múltiplas camadas, sabe? Onde a parte da frente, o front-end, fica pública, mas o banco de dados fica lá atrás, bem seguro e privado. Ou então, para conectar a rede da sua empresa com a AWS. Ou até para separar totalmente o ambiente de desenvolvimento do de produção, cada um com suas regras. É uma decisão de arquitetura, uma das mais importantes, na verdade. Certo. Então, decidimos construir nossa própria casa digital. O próximo passo, naturalmente, é olhar a planta baixa. Vamos ver quais são os componentes essenciais para montar uma VPC personalizada. O primeiro item na nossa planta são as subredes. Se a VPC é o terreno, as subredes são os cômodos da casa. E cada cômodo tem uma função, certo? Uma subrede pública é como se fosse a sala de estar. É onde você recebe as visitas que vêm da internet, ideal para colocar servidores web. Já a subrede privada, essa é como um cofre, não tem acesso direto de fora. É lá que a gente guarda as coisas importantes, tipo os bancos de dados, os servidores de back-end, tudo bem protegido. E para a gente se movimentar entre esses cômodos, a gente precisa de tabelas de rotas. Pensa nelas como os corredores e as placas de sinalização dentro da casa. São elas que dizem para o tráfego de rede exatamente para onde ir. Olha, para ir para aquele outro cômodo, caminha por aqui. Para sair para a rua, é por ali. Simples assim. Agora, para os recursos que estão lá na sala de estar, na subrede pública, conseguirem falar com a internet, a gente precisa de um Internet Gateway. Ele é literalmente a porta da frente da nossa casa. É por onde o tráfego entra e sai livremente. Mas e o pessoal que está lá no cofre, na subrede privada? Muitas vezes, eles precisam sair para a internet, sei lá, para pegar uma atualização. Só que é inaceitável que a internet consiga entrar e falar com eles, né?
É aí que entra o NAT Gateway. Pensa nele como uma porta dos fundos super segura, daquelas que só abre por dentro. Ele deixa o tráfego sair, mas bloqueia qualquer tentativa de entrar. É uma peça de segurança fundamental. Beleza, então a nossa planta baixa está pronta, já temos os cômodos e as portas. Agora, vamos ver como a gente pode colocar uns controles mais avançados. É tipo personalizar a parte elétrica e hidráulica da casa, sabe? Definir como os endereços de rede e os nomes de domínio vão funcionar dentro da nossa propriedade digital. E esse controle avançado é bem poderoso. Olha só, por padrão, a VPC usa os serviços da própria AWS para duas coisas. O DHC, que dá um endereço de rede para cada recurso automaticamente, e o DNS, que traduz nomes de sites em endereços IP. Só que a gente pode mudar isso. Imagina só poder falar para os seus recursos na nuvem usarem os servidores DNS que estão lá no seu data center na sua empresa. Isso é fundamental para ambientes híbridos, para fazer a comunicação entre a nuvem e a sua rede local funcionar direitinho sem dor de cabeça. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Uma VPC não é só um detalhe técnico, é a fundação, o alicerce de toda a sua arquitetura na nuvem. E aquele tempo gasto para planejar tudo direitinho no começo, isso não é custo, de jeito nenhum. É um investimento direto em segurança, em robustez e na capacidade de crescer no futuro. E com isso, a gente fecha essa nossa análise. A VPC dá as ferramentas e o terreno para construir praticamente qualquer arquitetura de rede que se possa imaginar. A pergunta que fica no ar é, com esse poder todo em mãos, o que dá para construir? Valeu por acompanhar a gente até aqui.